Oi pessoal, tudo bem? Lugar diferente do habitual, mas a FUVEST tá aí. FUVEST, quem tá na USP, na Universidade de São Paulo. É esse domingo, dia 26, na verdade esse domingo é a primeira fase, né? Que é a fase que tem as alternativas, depois da segunda fase, que você tem que escrever tintim por tintim. Mas de qualquer maneira, a FUVEST tem os livros aí que são obrigatórios. A gente fez resenha de todos eles aqui no Valer um Livro. Clica aqui no card, gente, para vocês justamente verem todos os livros, uma resenha detalhada de tudo que pode cair. Então, assim, tem questões sobre os autores, tem questões sobre a história em si. E pensando nisso, né, eu resolvi separar aí mais ou menos um exercício por livro, tá? Então a gente vai dividir certinho isso, e eu tentei pegar só exercício da FUVEST dos anos anteriores. É claro que tiveram alguns que não deu para ser da FUVEST, por quê? Porque é a primeira vez que eles estão na lista, tá? Então vamos lá, vamos começar com Iracema, vou pela ordem cronológica, acompanha aí na tela, se for preciso, dá um pause e resolve o exercício, e depois aperta o play para você ver a resolução. Vamos junto aqui para esse vídeo não ter 1 bilhão de horas. Então vamos lá, né? Seguindo a ordem cronológica, vamos com Iracema. Lembrando que tem resolução de exercício da FUVEST do ano passado com Iracema. Clica no card ou no link aqui da descrição para vocês verem. Então, justamente por isso, eu peguei um exercício que não é da FUVEST, mas que lembra bastante aí um exercício da própria FUVEST, mas é da UFSC de 2011. Então vamos lá. A partir da leitura do romance Iracema e considerando o contexto do romantismo brasileiro, assinar as proposições corretas. Lembrando, né? Então ele quer que você leia Iracema, né? Ele falou, ó, você leu Iracema aí. Então a partir daí, quais são as alternativas abaixo que são reais e que comparam Iracema com o romantismo e que fazem Iracema ser do romantismo, né? Escola literária romântica. 1. Ao seduzir e possuir Iracema, Martim está consciente dos seus atos, e isso constitui traição tanto aos seus valores cristãos quanto à hospitalidade de Araquém. Quebra-se aqui, portanto, uma importante característica do romantismo, que é a idealização do herói, que jamais comete ações vis. De fato, há uma idealização do herói no romantismo. Mas o Martim, gente, em momento nenhum ele fica, isso até é uma crítica ao livro, né, assim, nos tempos atuais, porque ele é um herói tão romantizado e enquanto homem, né, ele não precisa seduzir a Iracema tá apaixonada por ele, sabe? Então ele não é necessariamente como se ele fosse um herói que falou, vou me seduzir aqui por essa mulher e vou cometer essas ações vis, né? A Iracema que o seduz, e ele, pobre coitado, não consegue resistir. Então essa 1 já tá errada, né? Vamos então para 2. Em Iracema, os elementos humanos e naturais não se mesclam. Cara, isso já tá super errado, né? Nas descrições que faz de Iracema, por exemplo, Alencar evita compará-la a seres da natureza, pois isso seria contrário ao princípio romântico de valorização de uma natureza pura, não contaminada pela presença humana. Gente, não, pelo amor de Deus, né? O que ele mais faz, a Iracema, gente, é a virgem dos lábios de mel. Ela corre como uma rema, né? Aliás, a idealização do índio na primeira fase do romantismo, que a gente comentou com vocês, é justamente isso. Ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, né, que ele é igual à natureza. E por isso que é um cara massa pra caramba, né? É um herói romantizado. Então, não. O índio, ele vai estar sempre em contato com a natureza e vai ser tão belo quanto a natureza. Essa 2 também tá errada. A adjetivação abundante, como ardente chama, intenso fogo, tépido ninho, vivos rubores, é uma importante característica da prosa romântica que será mais tarde evitada por escritores realistas. Sim, né, o romântico e o ultrarromântico, eles são exagerados. Então eles vão falar, olha, é uma ardente chama, é um intenso fogo, né? É uma novela mexicana eterna, gente. E que os realistas vão negar, eles não vão querer, porque eles não são subjetivos, né? Eles querem ser objetivos, os realistas.
Então essa alternativa já tá certa, a gente já tem uma certa aí no meio, vamos ver se tem mais alguma outra. Ao entregar-se a Martim, Iracema deixa de ser virgem e, portanto, não poderia mais ser a guardiã do segredo da Jurema. Ainda assim continua a sê-lo, só deixando de preparar e servir a bebida quando Calbi descobre sua gravidez e é expulso da tribo. Não, né, gente? Não é uma novela mexicana tão grande. Isso seria uma ótima narrativa de uma novela. Isso não acontece, né? Ela vai atrás do Martim depois que eles transam, enfim, é toda uma história, então não está errado. A próxima é a seguinte: entre várias manifestações do nacionalismo romântico presentes em Iracema, está o desejo de mostrar o povo brasileiro como híbrido, constituído pela função das raças negra, indígena e branca. Isso é uma puta pegadinha, gente, porque de fato ele fala da miscigenação, né? A gente tem nesse livro o primeiro brasileiro, que é de uma índia com um branco, só que em momento nenhum ele fala do negro, ele é indianista. Aliás, o José de Alencar, ele era escravocrata. Acho pouco provável que ele colocasse um negro como um herói, né? Como um cara que vai se miscigenar. Ele não queria isso. Então, não, essa está errada por conta da presença aí das raças negras, né? Que ele cita. Não está presente, não na obra do José de Alencar. Então, por último, né? A gente só tem a 4 correta por enquanto, mas vamos ler essa última alternativa aqui. Além de indianista, Iracema é também um romance histórico. Serve assim duplamente ao projeto nacionalista da literatura romântica brasileira. Sim, né? É um romance histórico. A partir do momento que o José de Alencar tem como função a ideia, lembra que eu contei pra vocês no vídeo sobre Iracema? Assistam esse vídeo, que ele tá bem legal e é bem importante pra gente compreender melhor o que o romance quis dizer na época, por que ele foi lançado, por que ele foi escrito, qual foi a importância dele na literatura brasileira e o que pode cair na prova. Lembra que eu falei que ele queria criar esse herói nacional? Ele queria mostrar que o Brasil era topíssimo, era demais. Então, e além de tudo, quando nasce, né, o filho de Iracema, que é o primeiro brasileiro que nasce ali, né? Que vem de um índio com branco. Então, acaba sendo um romance histórico. Inclusive, né, eles falam que é o mito de Iracema, justamente também dando esse caráter aí de histórico, de como se fosse algo que aconteceu, pelo menos na boca do povo, né? Um mito é isso. Então, essa alternativa também está certa. No final, nós temos a 4 e a 32 como corretas. Então vamos para a próxima questão da FUVEST de 2016. Eu não vou dizer ainda qual livro que é, para você conseguir dar um pause nesse vídeo, resolver e ver a resolução. Se eu falar qual livro que é, eu vou dar a resposta. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Nesse livro, ousadamente, varriam-se de um golpe o sentimentalismo superficial, a ficticionidade da pessoa humana, as frases piegas, o receio de chocar preconceitos, a concepção do predomínio do amor sobre todas as outras paixões. Afirmava-se a possibilidade de construir um grande livro sem recorrer à natureza. Desenhava-se a cor local. Surgiram, afinal, homens e mulheres e não brasileiros, no sentido pitoresco, ou gaúchos ou nortistas, e finalmente, mas não menos importante, patenteava-se a influência inglesa em lugar da francesa. O livro que se refere à autora é qual, né? Então isso é um trechinho da história da literatura brasileira, e ela está falando, a autora Lúcia Miguel Pereira, ela está falando sobre um livro. Então vamos sublinhar, gente, sublinhar a coisa mais importante no exercício, né? Ela fala só que nesse livro, ousadamente, varriam-se, sublinha, de um só golpe, o sentimentalismo superficial. Se varriam-se de um só golpe, quer dizer que é uma coisa bruta, né? Ó, um só golpe, varriam-se o sentimento. O que é? Onde que tem mais esse sentimentalismo superficial? No romantismo, né? Então, é muito tranquilo a gente já na primeira coisa, o primeiro adjetivo que ela dá aqui, a gente já consegue tirar alguns livros que são do período literário, da escola literária chamada romantismo. Então, o primeiro, que é a Memória do Sargento de Milícias, que é do auge do romantismo ali, já pode tirar, porque é cheio de um superficialismo de sentimento, né? Logo depois a gente tem Tio, que também, nossa, né, do José de Alencar, mega romântico. Olha aí como também a gente já consegue excluir. Então a gente só tem 3 alternativas aí. Vamos ler o resto, né? A ficticionalidade da pessoa humana, as frases piegas, por enquanto todos eles têm frases piegas.
principalmente a cidade e as serras e memórias póstumas de Brás Cubas. Se me permite, eu já teria tirado o cortiço, porque o cortiço não tem um pieguismo, né? Na verdade, ele é até cru demais. Mas vamos continuar em todo caso. O receio de chocar preconceitos. Receio de chocar preconceitos. Já tirei o cortiço totalmente, né, gente? Chocar preconceitos, o que mais faz o cortiço é te dar um soco no estômago, né? A concepção do predomínio do amor sobre todas as outras paixões. Amor no cortiço é difícil. Afirmava-se a possibilidade de construir um grande livro sem recorrer à natureza, desdenhava-se a cor local, surgiram afinal homens e mulheres, não brasileiros no sentido pitoresco, ou gaúchos ou nortistas, e finalmente, mas não menos importante, patenteava-se a influência inglesa no lugar da francesa. Então olha só, aqui eu já tirei todos, praticamente. Por quê? Vamos lá. O cortiço eu já tirei na hora do receio de checar preconceitos, do uso das frases piegas e da questão, gente, de falar que tem uma influência inglesa no lugar da francesa. O naturalismo, gente, ele era, né, do Zola, que é justamente um cara francês. Então, assim, já tiramos aí o cortiço. Tiramos o romantismo com o tio Memória Solidariedade de Milícias e agora o cortiço. E ele fala, né, ela fala no final, a escritora, que é criado um brasileiro, né, não no sentido pitoresco, os gaúchos, os nortistas, mas finalmente homens e mulheres. Então, assim, você está falando de brasileiro, já tirou a Cidade e as Serras, porque a Cidade e as Serras não é necessariamente, né, é um romance português. Mas, ainda assim, se restasse uma dúvida, quando ele fala que a influência é inglesa e não francesa, né, na época da Belle Époque, né, que é uma questão tecnológica muito forte na Cidade e as Serras. Então, assim, já não é a Cidade e as Serras, não tem uma influência inglesa né, que sobrepõe a francesa. Agora, quem tem uma influência inglesa enorme, que é um lorde burguês, é o Brás Cubas, né? E ele também, ele não tem um sentimentalismo exacerbado. Então, no final, a alternativa certa é a C, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos para questões do cortiço. Eu separei duas porque usam um textinho aí parecido, então vamos lá, né? Da FUVEST, ali da primeira fase. O efeito expressivo do texto, bem como o seu pertencimento ao naturalismo em literatura, baseiam-se amplamente no procedimento de explorar de modo intensivo aspectos biológicos da natureza. Entre esses procedimentos empregados no texto, só não se encontra naturalismo, né? O cortiço é um expoente aí do naturalismo que usava teorias científicas para explicar a própria realidade, para explicar o romance em si. Eram romances teses, com personagens tipo. Então, assim, inclusive tem um vídeo muito legal, tem um vídeo tanto que explica o cortiço. Clica aí no card, no link da descrição, mas também tem um vídeo meu que eu fiz o roteiro junto com o Rolando do Revisão, explicando 3 teorias científicas aí dentro do cortiço, tá? Mas, em todo caso, vamos entender aqui o que ele tá falando, né? Ele fala assim, ó, esse livro, ele é do naturalismo. Então, o naturalismo, e esse livro, por consequência, ele se baseia em conceitos, né, em aspectos biológicos da natureza. Entre esses procedimentos empregados no texto, a gente só não vai encontrar o quê? Então não vai encontrar representação do homem como ser vivo em interação constante com o ambiente. Demais, né? Na verdade, dentro do naturalismo e dentro do cortiço principalmente, o homem é um produto do meio em que ele vive. Então, vai ter uma representação do homem enquanto ser vivo e que está 100% inteirado com o ambiente dele, porque ele é, na verdade, um serviço daquele meio, né? Ele é um produto daquilo. Então, essa A está certa, que a gente está procurando errado aqui. B. Exploração exaustiva dos receptores sensoriais humanos, como audição, visão, olfação, gustação, bem como dos receptores mecânicos. Gente, o que mais tem é essa coisa, até porque ele tem um que é animalesco, né? Essa coisa de é bruto, é tudo muito exacerbado. Então, e dá pra ver até nesse trecho que eu citei, né? Fala, olha, cuspir-lhe do sangue uma centelha. Ela era cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa. Olha como mistura aí sensações. Então, tem uma exploração exaustiva de todos os receptores sensoriais e mecânicos possíveis e imagináveis. C. Figuração variada, tanto de plantas quanto de animais, inclusive observados em sua interação.
Sim, né? Ele tem toda uma vivência ali, uma concepção. O Aloysio Azevedo e todos os escritores naturalistas, eles se achavam cientistas da humanidade. Então eles exploram totalmente os animais, os seres humanos, entendem os seres humanos como bichos. Então eles estão ali, ó, enxergando tudo. Então tem essa figuração aí de plantas, de animais, e tá observando sempre a interação desses seres em geral, né? Uns com os outros. Então a C também está correta. D. ênfase em processos naturais ligados à reprodução humana e à metamorfose em animais. Total, né, gente? Olha só, esse processo naturalista mesmo que eles achavam, pelo menos, né, de que a reprodução tem muito sexo, tem muita coisa junta nessa história, né? Tem muito sentimento, muita coisa, tem muita metamorfose, muita coisa junto e misturada, é a natureza falando, né? Então a D também está certa. E a E, que não é possível, tem que ser errada, né? Que é a focalização dos processos de seleção natural como principal força direcionadora do processo evolutivo. E o naturalismo, ele pode usar o darwinismo sim, mas no caso do Curtiço não vai usar que é seleção natural, né, que a gente fala o darwinismo, porque ele acredita que o homem é um produto do meio em que ele vive, então não tem uma seleção natural. O que isso quer dizer, né? Se o homem é o produto do meio, se o cortiço, que é o meio, é um lugar ruim, qualquer pessoa que entrar no cortiço vai ficar ruim, não tem uma seleção natural, os fortes não vão sobreviver, eles vão ficar ruins tanto quanto o meio em que eles vivem. Sacou? Então, no final das contas, a nossa alternativa certa é a E, por estar errada, né? E aí eu separei um outro exercício da FUVEST que usa o mesmo trecho, né, dessa coisa, essa relação do Jerônimo com a Rita Baiana, que é justamente a relação do português com a brasileira, e que ele começa a se abrasileirar a partir desse momento. Então usa lá o mesmo trechinho, né, dessa coisa, dessa paixão aí do Jerônimo, e fala assim: para entender as impressões de Jerônimo diante da natureza brasileira, é preciso ter como pressuposto que há um contraste entre a experiência prévia da personagem e sua vivência da diversidade biológica do país em que agora se encontra. Essa já tá certa, né, gente? Dá até aquele medinho, sabe? Quando a resposta tá muito fácil, você fala, meu, acho que eu tô errada aqui. O que acontece? A gente tem que saber, a gente tem que ter lido o livro para entender que o Jerônimo é português. E quando ele se apaixona pela Rita Baiana, ele fica se abrasileirando, ele fica assim, perdidamente apaixonado. A Rita é a mulata, né, gente? Não pode falar mulata, tá, gente? Tá errado. Mas enfim, é isso, inclusive o trecho traz justamente essa parte, né? Mas enfim, é a menina, é a mulher bonita, é a mulher que samba, que dança, que enlouquece todos os homens, e que não é uma vivência que o personagem teria antes enquanto português, porque o brasileiro que é bicho ruim, segundo a Luísa Azevedo, entendeu? Então, assim, essa A já tá certa, mas vamos ler as outras em todo caso. B. Uma continuidade na experiência de vida da personagem, posto que a diversidade biológica aqui em seu local de origem são muito semelhantes. Não, né? Justamente o contrário. C. Uma ampliação no universo de conhecimento da personagem, que já tinha vivência de diversidade biológica semelhante, mas expande aqui. Não, nunca teve. Ele veio aqui para trabalhar, enfim, ele era um homem mega trabalhador, um homem super justo, até o momento que ele se abrasileira. D. Um equívoco na forma como a personagem percebe e vivencia a diversidade biológica local, que não comporta os organismos que ele julga ver. Não, né? O Aloysio Azevedo, ele quer justamente mostrar que a visão do Jerônimo está certa e que o brasileiro é bicho ruim. Então, não. E um estreitamento na experiência de vida do personagem que vem de um local com maior diversidade de ambientes e de organismos. Jamais. Português é maravilhoso, brasileiro que é ruim, segundo o cara. Então, a alternativa certa é a A. Ou seja, todas as decisões e momentos da vida do homem são determinados por questões biológicas, não dando a ninguém possibilidade de escolha. Quem é pobre, continua pobre. Quem nasceu patrão, jamais será outra coisa que não um patrão.